Fala, turminha, tudo bem? Hoje vamos aprender a função conte-sys, dando aí sequência às nossas funções estatísticas. Bora lá, vamos ver Excel fácil. Vamos aprender a função conte-sys agora, uma função com mais de um argumento. Bora lá. Beleza, vamos vir aqui agora para o Excel. Bom, agora vamos dar uma continuidade às nossas funções estatísticas que a gente vem trazendo aí esses dias. Hoje a gente vai falar da função conte-sys, nós já falamos da função conte-c, hoje a gente vai falar da conte-sys. Qual que é a diferença dela, né? O sys aí no plural já deixa mais ou menos claro o que acontece, né? Você pode ter mais de um argumento, né? Mas a gente não pode deixar de falar, para utilizar a função sys, veja bem aqui, ó, você tem que sempre estar utilizando os operadores lógicos. Quais são os operadores lógicos? Lembra? Já falei isso daí na outra videoaula. Vamos lá. Maior, menor, lembram deles? Ponto e vírgula. Maior igual. Espera aí, vamos lá tirar aqui, ó. Maior igual. Ponto e vírgula. Menor igual. O que mais que nós temos? O próprio igual, né? E ponto e vírgula, o sinal de diferente, tá bom? Então aqui, esses operadores que vai trazer o nosso critério, né? O que a gente precisa para resolver o nosso problema, né? Para fazer a nossa famosa perguntinha, né? Eu costumo sempre brincar que Excel tem sempre uma perguntinha. Então, para você resolver um problema, tem sempre uma perguntinha. E basicamente é isso, tá? Então, vamos ao operador lógico, os operadores lógicos. Como que é a sintaxe dessa função? A sintaxe dessa função, ela é basicamente igual à da conte-sys, só que ela vai tendo mais critério, né? Então, vamos lá, vamos colocar aqui a sintaxe só para vocês entenderem. Conte.sys, abro parênteses, e aqui eu entro com o meu intervalo. Pronto, intervalo. Passei o intervalo do meu critério, eu já sei o que eu estou querendo. Então, ponto e vírgula, e aqui eu passo para ele o critério. Qual que é o critério que eu estou querendo contar ali daquele intervalo que eu passei? Ponto e vírgula, aí aqui eu coloco o meu critério, certo? Pronto. Ponto e vírgula, qual que é a diferença da conte-c? Agora você pode trazer mais critérios. Então eu posso trazer aqui um novo intervalo, ó. É isso? Eu posso trazer um novo intervalo, ponto e vírgula, e um novo critério. Opa, critério. E assim sucessivamente, ponto e vírgula, e vou continuando aqui, ó, vou dando continuidade. Se eu não estou enganado, são 127 critérios, mas com certeza mais de 120 critérios você pode colocar na sua função, tá bom? E aí você vai atendendo a sua necessidade. Gosto sempre de lembrar que eu estou passando aqui essas funções de maneira individual, mas essas funções elas trabalham muito bem em conjunto com outras funções, tá? Com certeza a gente vai passar alguma coisa aqui no canal, mas ela trabalha super bem com outras funções. Então a ideia aqui é pegar a lógica da função, como ela funciona, e aí você vai aplicar ela aí no seu dia a dia, tá bom? Então vamos lá, vamos para a prática aqui, vamos pegar aqui um exemplo prático. Gosto sempre de passar exemplo prático, que a gente consegue entender melhor. Excel é fácil, gente. Excel é o seguinte, você tem que treinar a ferramenta, dominar a ferramenta, e com certeza você vai conseguir levar numa boa. Para com esse pânico aí de Excel, que difícil, nada disso não. A questão é concentração, treinamento e como funciona essa ferramenta. As funções elas são muito parecidas, elas trazem todo um layout. Eu costumo dizer assim, você canta a função, né? Então vamos lá. Quando os vendedores atingiram 30 vendas ou mais e venderam mais de R$2.000. Então assim, eu tenho essa ideia, eu preciso saber qual dos meus vendedores atingiram pelo menos 30 vendas e venderam mais de R$2.000. Ou, né? Ou não, venderam mais de R$2.000. Então eu preciso dessa informação a título de tomar decisão e por aí vai, né? Então o que eu tenho minha tabelinha aqui, ó, a título didático, tá? Eu já passei essa tabela no conte-c. É uma tabelinha que eu trago aqui, ó, quantidade de produtos, ó, os vendedores, quantos produtos ele vendeu, o valor da venda, se ele é presencial, se ele é online, tranquilo. Então vamos lá, aqui eu quero saber quantos vendedores atingiram 30 vendas. Então meu alvo está aqui, ó, quantidade de vendas, não é isso? Vamos entrar com a funçãozinha lá que a gente aprendeu. Vamos lá, ó.
conte, ponto. Lembra que eu falei, ó, quando você começa a entrar com a função, ó, conte, ponto, C já aparece. C e as Cs, ó, que bacana. Você pode descer, tecla Tab, ele já abre o intervalo, o parênteses para você, e já começa a te pedir o intervalo. Qual que é o primeiro intervalo que eu quero? Qual que é o meu primeiro critério? Ó, vendedores atingiram 30 vendas ou mais. Onde estão as vendas? Aqui, ó. Selecionei as vendas do meu E6 até meu E22, tá bom? Então aqui eu estou trabalhando dentro da tabela. Eu selecionei só os meus dados dessa minha tabela. Ponto e vírgula. Qual que é o critério? Nós já aprendemos que o critério é usar os meus operadores lógicos, não é isso? Para isso eu preciso de aspas duplas. Aí eu vou falar para ele, olha, eu quero todo mundo que tenha, que seja maior ou igual, né? Porque 30 vale, né? Atingiram 30 vendas ou mais. Maior ou igual a 30. Pronto. Ó, fecho parênteses. Passei meu primeiro intervalo. Passei o meu primeiro critério. Acabou? Não, não acabou. Ponto e vírgula. O que eu quero mais? Que venderam mais de R$2.000. Então eu quero saber desses caras aí que venderam mais de 30, maior ou igual a 30, eu quero saber também o que venderam mais de 2.000. Estou interessado nesses vendedores. Aí eu vou lá e passo o intervalo das minhas vendas. Então, onde estão as minhas vendas? Ó, valor das vendas. Passo o intervalo do valor das vendas. Ponto e vírgula. Qual que é o critério? Mesma coisa. Aspas duplas. Eu quero saber quem vendeu mais, maior, né? Mais de 2.000. Fecho aspas duplas. Perceba que não tem nenhuma formatação aí de reais, nada disso, tá? Estou na minha fórmula. Tenho mais algum critério? Não tenho. Então, pronto, vamos fechar aqui, ó. Fechei o parênteses, então passei todos os meus intervalos e os meus critérios que estou precisando. Enter está me dizendo que eu tenho 6 vendedores nessas condições, tá bom? Perceba bem, eu usei aqui a função e eu selecionei dentro da tabela. Isso a gente faz quando eu tenho mais de uma tabela dentro da minha planilha. Então, talvez seja o seu caso. Às vezes você tem aí, por exemplo, uma tabela aqui embaixo você tem uma outra tabela, e que lá embaixo você tem uma outra tabela, isso é muito comum, né? Em algumas empresas até já encontrei isso, né? Eu não recomendo, né? Gosto de utilizar novas planilhas para cada segmento, para cada ideia que você tem para montar. Fica mais organizado e mais fácil de se tratar. Tá? Então, o que eu poderia ter feito aqui também? Como eu selecionei isso aqui, eu poderia ter selecionado, ao invés de selecionar da E6 até o E22, aqui no meu primeiro intervalo, eu poderia ter selecionado a coluna. Ô, Alexandre, ó, vamos tirar aqui, ó, e ao invés de selecionar do E6 até o E22, eu seleciono a minha coluna inteira. Ó, vou lá no meu E. O que eu faço? Tecla F4, trava essa coluna. Não mexer, não quero. É aqui que vão estar sempre os meus dados. Então o que acontece? Eu estou pegando todos os dados que estiver na minha coluna, ou seja, quando eu inserir mais dados nessa planilha, nessa tabela, minha função ela continua usual, ok? O meu critério continua e eu faço a mesma coisa o quê? Aqui com o meu outro critério das minhas vendas. Vou lá e seleciono a coluna G, ó, F4. Então eu quero toda a minha coluna. Enter, perceba que o valor é o mesmo, tá? Qual que é a vantagem disso? A vantagem está aqui, ó. Se você quiser inserir um novo dado, ó, imagina aqui, ó. Só vou copiar esse aqui para baixo, ó, que é um valor que funciona ali, que está dentro do que eu preciso, ó. Então aqui, ó. Poderia ser aqui, vai, 47, só para mudar um pouquinho aqui, tá, ó. Então, foi para 7. Por quê? O meu intervalo, ó, tá em cima de toda a coluna. Isso é muito bacana, tá bom? Beleza. Dito isso, eu posso também utilizar o meu critério com referência. Eu gosto de dar sempre esse exemplo. Imagina que isso aqui seja uma meta, vai. Imagina que isso aqui seja uma meta. Vamos pintar isso aqui, deixar aqui amarelinho, tal. Então, a meta aqui, ó. Então, que seja a quantidade de vendedores, ó, a quantidade de vendidos e o valor. Mesma coisa. Então, você entra na função lá, ó. Fonte, .sys, não é isso? Primeiro intervalo. Vamos colocar a coluna toda? Ó, primeiro intervalo, ó, coluna inteira. F4, travei, ou seja, ela não vai mexer. Ok. Ponto e vírgula. Critério. Agora eu não preciso aspas duplas escrever meu critério. Eu já tenho meu critério aqui, ó,
pré-definido, maior do que 20. Posso travar esse critério? Sim, F4, deve. Ficou travado o critério ali também. Ponto e vírgula. Próximo intervalo, minha coluna G, que é onde estão as minhas vendas. F4, travei, ponto e vírgula. Agora eu vou para o meu critério dele. Qual que é o critério? Por exemplo, aqui, maior do que 1000. Ponto maior do que 1000, F4, está travado também. Finalizou? Tem mais algum critério? Não. Fecho a função, Enter, deu lá. Qual que é a diferença desse para esse? Que aqui são os critérios, né? Então lá são 30, ó, se eu trouxer aqui os mesmos valores de lá, ó, então aqui eu já deixei pré-definido, tá? Ó, são 20, eu quero 30, que atingiram 30 vendas e o valor das vendas é em 2.000. Pronto, ó, ficou igual ali. Qual que é a diferença aqui? Que eu trabalhei com referência. Então qual que é a vantagem de trabalhar com referência? Se eu mudar essa minha meta para 4.000, se eu mudar essa minha meta para 3.000, se eu quiser que seja maior ou igual a 20, e aí vai trabalhando. Tudo bem? Deu para entender? Espero que tenha gostado. Continue aí com os nossos vídeos, tenho mais funções estatísticas ainda para passar, tá bom? Peço gentilmente, inscreva no nosso canal aqui, clique aí no sininho para você receber aí as informações, sempre que trouxer um vídeo novo, essa é a vantagem aí do sininho, mas se inscreva, participe aqui com a gente, deixe aí no comentário se você quer que eu traga algum vídeo novo, alguma função. A gente tem planejado bastante funções para passar aqui, tá bom? Eu quero terminar essas questões de funções estatísticas e aí a gente vai estar trazendo novas funções. Muito obrigado quem ficou até aqui, um grande abraço, valeu!